Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos estudar a palavra junto? Conforme vai se aproximando o fim, o diabo vai usando várias estratégias para distrair nós e para nos desviar do nosso foco, né? E ultimamente está acontecendo muitas coisas no mundo e nós estamos, muita gente falando, ó, Israel está se cumprindo a palavra de Deus, né? E tem uma corrente aqui de falsos profetas, ministros de Satanás, diminuindo o Estado de Israel, que não tem mais importância para nós, que o Estado de Israel não é o... Porque a gente faz uma alegoria como se fosse o relógio, né? O Estado de Israel é o ponteiro, vamos dizer assim, que nós possamos nos basear no atual fase que o mundo está atravessando. Para isso nós temos que conhecer a palavra, temos que conhecer as profecias. E esses homens vêm, não, Israel não é o relógio do mundo, e eles têm um linguajar assim que, se você não conhecer a palavra, você fala, é verdade o que ele está falando, está se encaixando, mas sempre vai ter uma engrenagemzinha que não vai encaixar. E nós devemos olhar para o estado físico judeu lá sim, porque é de lá que veio a nossa salvação, é lá que Deus vai tratar, né, tratou a humanidade, é por causa de Israel que a humanidade sofre e é penalizada, porque Israel é o povo figuradamente físico, é uma figura de linguagem física do povo de Deus. É como se Deus desenhasse para nós o que acontece no mundo espiritual nosso, colocando uma linguagem no mundo físico, que é o povo judeu, embora eles no momento não reconhecem o Salvador, mas Deus deixou Deus falou, esse aqui é o meu povo, né? E aí Deus, através desse povo que ele fazia no mundo físico, ia mostrando para nós o que acontece no mundo espiritual. E eu quero fazer uma leitura no livro de Ezequiel, e vou explicar para vocês entenderem a importância de nós olharmos lá para o Oriente Médio, porque lá é muito importante o que está acontecendo lá, para nós ficarmos com mais certeza das coisas que está acontecendo, conforme as Escrituras diz, né? Então, Ezequiel capítulo 38, versículo 8, eu vou explicar para vocês. Diz assim a palavra: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Quem será esse povo que se recuperou da espada? Quem será esse povo que foi reunido dentre muitos povos, né? Você continuar lendo o texto, você vai descobrir, versículo 16 do capítulo 38. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Então a palavra de Deus está dizendo que ele vai trazer uma conglomerado, uma confederação de nações que vai se unir contra Israel, né? Se unir contra Israel. Então, meus amigos, meus irmãos, nós devemos conhecer as Escrituras. E continuando no versículo 8, que eu li aqui o primeiro, versículo 8, né? Dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Se você lê a história, eu gosto muito de história, eu acompanho a história, né? Eu sei que lá no Oriente Médio, o outrora país judeu, era uma desolação só, não havia nem habitantes lá. E aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Há uma profecia que fala que Israel ia se tornar nação novamente, está aqui no próprio livro de Ezequiel e outros livros dos profetas. Então, meus amigos, quando você vê, e nem agora mesmo eu estou assistindo aqui um famoso pregador aqui, que todos têm ele como homem de Deus, que tem um canal, Defesa da Fé, ele e mais um outro presbiteriano aqui falando, sabe, 2 horas, e complicando tudo.
dizendo que o Apocalipse é meio difícil. Não, eu não acho dificuldade em entender o Apocalipse. Eu vou ser sincero para vocês. É porque muito sim, a gente não pode fazer literal, não pode a literalidade e tem a espiritualidade. Meus amigos, aqui entra a nossa fé, porque nós devemos entender. Tem coisas que nós não vamos entender, é por fé. Fé, há necessidade de você entender? Esse é o problema deles. Nós devemos entender, por exemplo, igual ele deu um exemplo. Quem vai entender Jesus, homem, habitando aqui na terra? Eu não tenho que entender, eu tenho que acreditar que o homem, Deus que se fez homem, era Deus. Como? Não vou entender isso. Nem me interessa. Me interessa o que ele falou. Eu sou Deus. Foi ele encarnado aqui, se transformou no homem, mas sendo Deus. Não tem como eu entender essa estudo, né, que eles falam, esqueci o nome agora, que eu tenho uma dificuldade para lembrar as coisas, né? E então eles querem que o raciocínio, não tem como, nós devemos entender, não dá para entender coisa, é por fé. A Bíblia fala que é isso, que o camelo vai passar no fundo de uma agulha, passa sim, é por fé. Como é que passa? Eu não sei, mas que passa, se a palavra de Deus fala que passa, passa. Então fica aqui, meus amigos, quando você vê esses homens aí se debatendo, né? Esses homens teólogos, a teologia, estudo sobre Deus. Olha para você ver a diferença. Tem o conhecimento de Deus e o estudo sobre Deus. O conhecimento de Deus é como você conhecer uma pessoa. A pessoa vai se revelando a você. Agora, estudar sobre Deus. Como é que você vai entender Deus? Não tem como. Mas você pode conhecer ele pode, né, você travar uma amizade com ele, que ele falou que é possível isso, e você ir conhecendo ele, vai conhecendo, infinito. Né? Que Deus possa iluminar nossa mente em nome de Jesus. Amém.